muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos outra vez aqui nos estúdios do Tabernáculo de Deus, mas temos uma entrevista com o pastor José Manuel Gomes que vamos então abordar sobre aquilo que aconteceu com o José no Egito e também o que provocou que este José então fosse parar à cadeia, onde terá sofrido bastante e o que lhe terá então, o que permitiu que, o que fez com que Deus, aliás, o permitisse lá chegar. Isto vai ajudar a sua fé, acredito, por isso convido-lhe a estar ali do outro lado para então fazer estar em nossa companhia e saber mais sobre isto e também falar sobre as questões que têm que ver com o dia em que o Senhor Jesus Cristo então terá recebido o batismo do Espírito Santo após ter sido batizado por João Batista naquele dia no Rio Jordão, se a memória não me falha. Por isso esteja ali, já como disse, para acompanhar estes pontos importantes que vão ajudar a ti e ajudar a todos os outros que vão acompanhar, porque aliás é uma benção para si. Por isso já vamos. Para isso temos aqui em estúdios o pastor José Manuel Gomes, que vai então prestar alguns esclarecimentos sobre o noticiário que está a decorrer neste momento. Para isso, passamos já a conversar com ele. Muito boa tarde, pastor José Manuel Gomes. Boa tarde, querido jornalista. De acordo com o noticiário que está a decorrer, tal como acabei de dizer, que se baseou na pregação que tivemos ontem, no caso, no Tabernáculo, gostava mesmo de lhe fazer, alguma pergunta concernente ao José do Egito. Portanto, o que é que provocou com que o José fosse então parar à cadeia e que os seus irmãos o vendessem? Bom, falando da história de José, este José que o Jacó teve 12 filhos, para bem dizer 13, a outra é uma menina, mas como Deus sempre conta dos homens para de novo manifestar a descendência ou a semente do mesmo pai, o homem sempre quer ter a semente de multiplicar. Então a menina está aí, mas não está contada como 13 filhos, mas a Bíblia nos fala até do nome dela, Dina, ou Tina, ou Dina, mas tudo pode acalhar assim. Mas é que eu gostaria de dizer, o José não foi o primeiro filho de Jacó. Também não foi o último filho, sabendo que o primeiro foi Rúben e o último foi Benjamim. Mas o que é que causou que José fosse vendido aos seus irmãos? É porque o seu pai o amava. E os irmãos, o ódio, ciúmes, inveja, entrou. Por que motivo? Porque José era espiritual. José, o pai descobriu que tinha um dom de Deus, interpretava sonhos a partir da casa dos pais. É um dom que Deus colocou nele. José foi um rapaz, um jovem perfeito, sem qualquer acusações, qualquer tipo de vida impura. E isso, só o amor que o pai amou o filho dele, José, os outros irmãos causou o plano de o matar. Mas houve lá entre os irmãos, um dos irmãos chamado Judas. O Judas é que pensou de não matar e vender ele. Ao lhe vender, foi vendido pelos comerciantes árabes. E os comerciantes também foram lhe revender num grande oficial, num guarda presidencial.
que é o Potifar. E ali que José acalha de novo nas mãos de um grande chefe de Faraó, e como um escravo, um trabalhador. Quando alguém te compra, já é um escravo. Mas, de novo lá, a Bíblia diz que o Potifar amou José mais de todos os trabalhadores que ele tinha. Está a ver essa coisa de ser muito amado por alguém que tem possibilidade, alguém que tem condições, alguém que quer dizer, que de fama. José, por ser amado mais na casa de Potifar, causou-lhe um problema sério. Mas desta vez não é trabalhadores que lhe montaram aquele golpe, agora é a própria esposa do chefe. Porque o chefe já estava amando muito José, estava testificando muito José, estava dizendo que José, o Deus de José é um Deus de maravilhas. Porque ele viu como que seus negócios prosperavam. Toda a sua casa prosperou, só por José estar lá. Mas a mulher causa uma sedução para José entrar em problema. Mas José negou, respeitou, porque era um jovem perfeito, temente a Deus. Ao temer Deus, negou, dizia que tudo que vier pode vir. Porque a mulher lhe prometeu, se tu não os aceitares, vou te inventar um problema aqui, sendo escravo, sendo um negócio do meu marido. Você não vai viver. Mas José teve que decidir, dizendo que vale a pena eu sofrer pela justiça do que ser injusto a Deus. E aquilo causou mesmo José parar na prisão. José não fez nenhum crime para ele ser um prisioneiro. Mas por defender a palavra do Senhor, a fé que ele conseguiu através do seu pai, José continuou a valorizar, a defender da palavra do Senhor. E creio que é isto que causou José parar na prisão. Mas como Deus é Deus dos inocentes, Deus, quando te escolhe, é por isso que você viu, irmão, eu a falar isso na igreja, conforme as pessoas podem acompanhar no seu noticiário, que eu entrei em detalhes dizendo à igreja que José, quando esteve na prisão, não é que lá ele estava pregando pessoas, ou causou lá, fez uma igreja. José só tinha o seu Deus no coração. Tinha a fé de Abraão, tinha este Deus, como era a semente de Abraão. Deus nunca mentiu, prometeu no Abraão que a descendência de Abraão estará numa escravatura, numa terra estranha. Afinal, é José que devia levar essas pessoas até naquele país, para que aquele povo tivesse escravizado lá. Mas, contudo, Deus alinhou o seu projeto. O pastor quer dizer que é uma predestinação, foi por Certo, Deus. certo. É por isso que o José, eu dizia que José não mandou nenhuma mensagem para ir procurar o pai dele, Jacó, dizer que teu filho anda preso, vai lá lhe libertar. Nem o pai de José não sabia que José estivesse em vida. Foi mentido que José era já
morto, comido pelo um leão, um animal feroz, porque provaram mesmo que não. Olha o sangue, a roupa que ele tinha, a roupa que ele tinha é o vestuário que o pai lhe ofereceu, de 7 cores, que tipifica hoje o Espírito Santo, que Cristo cobriu, vestiu a igreja. Mas, contudo, os irmãos, mentindo o pai, que aquele sangue do animal que eles pintaram no vestuário do José, o pai chorou o filho, ficou triste toda a sua vida, como se fosse o único filho que ele tinha. Aquilo fez admirar todos os filhos. Por que o pai, nós estamos aqui, só pensa no José? Ficou triste na vida dele por faltar este filho, um filho que Deus mostrou que viria governar essa família. Mas Deus, ninguém lhe desvia o seu plano. Deus guardou José como uma economia dele. E os irmãos sem saber. É ali que José foi vendo essas coisas, disse que a família não ama de mim, onde tento trabalhar, trabalho bem, mas não amaram de mim. Parei na prisão estou aqui, mas sou sempre apontado como um hebreu, prisioneiro. Até próprio todos os oficiais sabiam que esse hebreu queria violar a mulher do chefe. É um crime, condenado, até não se sabe quantos anos que José foi condenado. Mas Deus na pessoa, quando Deus está no coração da pessoa, este Deus trabalhará em qualquer canto que a pessoa está. José, a partir da prisão, interpretou sonhos que os seus irmãos lá negaram que ele interpretasse. O dom, como disse o irmão Brana, profeta Brana, William Maro Brana, disse: o dom pode ser negado, mas vai encontrar um lugar que ele vai se instalar. Aquele dom dá efeitos. O dom negado na família veio dar efeito na prisão. Salvou, interpretou um sonho e salvou um oficial condenado pelo rei. E tudo que ele lhe falou. Podemos relacionar essa história de José à história do Senhor Jesus Cristo? É um tipo de Senhor Jesus Cristo? É um pretipo. É um pretipo. É um tipo mesmo, porque Jesus Cristo foi negado aos seus irmãos judeus, que deviam, eles é que esperavam o Messias. Nós, os gentios, países como o nosso, nenhum profeta tínhamos que nos falou de Messias. Se você hoje ouvir na África, muitos querem levantar nomes de profetas, mas nenhum profeta que nos prometeu da vinda do Messias. Mas eles lá esperavam o Messias. Só havia samaritanos e judeus que esperavam o Messias, através dos seus profetas. Mas quando tal Messias apareceu, negaram ele. Até fariseus que sabiam ler as Escrituras, que podiam identificar Jesus na Escritura, negaram ele, através do dom. Judas, como Judas, irmão de José, também vendeu Jesus pelo dinheiro. Venderam Jesus pelo dinheiro, pelo custo de valores. Jesus, segundo eles lá, disseram que mataram um. E é assim que todos os judeus lá sabem, que esse Jesus queria se levantar para dar dom, fazer isso. O mataram lá.
foi crucificado. Segundo ele, não ressuscitou, anda morto. E assim que Jacó e seus irmãos pensavam que, esse morreu, não sei se anda morto, onde ele vendemos, foi embora. Nunca veremos José. Israel hoje, os judeus, pensam que não verão Jesus Cristo. Mas nós aqui cremos que daqui a pouco vão ver Jesus. Vão crer Jesus como verdadeiro Messias. Isso está dito. Então José tipificou. E depois de Jesus estar numa prisão de morte 3 dias, 3 noites, esse Jesus saiu da prisão. Hoje Deus lhe levou. Da mesma forma que levaram José. ao Egito. Certo. Jesus, Deus lhe fez subir até lá no trono. A Bíblia diz que subiu até na destra do Pai. Quer dizer que ninguém hoje em dia pode falar de Deus sem falar de Jesus. Agora que falou mesmo em Jesus, ao longo dos tópicos informativos, fomos falando também da situação. Aliás, fui ouvindo, digo, através das fontes informativas que tivemos acesso à igreja do pastor reverendo José Manuel Gomes, onde falava sobre o Senhor Jesus Cristo, quando era criança, ele não manifestava Deus, mas depois de atingir uma certa idade, só assim começou a manifestar Deus. Como é que se explica isso? Já sabemos que o Senhor Jesus Cristo tinha nascido já para um propósito, mas só depois, quando atingiu a idade adulta, que começou a operar os milagres de Deus, depois do Espírito Santo. Mas por que isto aconteceu e como é que se pode explicar? As pessoas não sabem separar a divindade de Deus em Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando nasceu, é um corpo que adiantou, que Deus formou no ventre de uma virgem. Podemos dizer que é o corpo de Deus, é o sangue de Deus, é o Emanuel. Tudo bem. Deus no meio dos homens. Mas ainda não estava na toda a plenitude, porque Deus é Espírito. É por isso que as pessoas, quando viram a Maria, sabia que este menino, você ouvirás mesmo quando Jesus nasceu, não dizia que um Deus que já vos nasceu, um Salvador na casa de Davi, que já vos nasceu. Mesmo Simeão, quando consagrou o menino Jesus no templo, ele disse, meus olhos já viram o Salvador de Israel. Ele não disse que já viu o Criador, porque Deus é Espírito, é a crença de Israel. Mas Isaías tinha prometido que um menino nos nasceu. Uma virgem conceberá. Ele chamou tal menino Deus o Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Por que só começa a operar os milagres depois? Sim, é ali que eu quero chegar, caro jornalista. Eu sei que vocês perguntam muito, mas é que ele não podia fazer um milagre, porque milagre não é o homem que faz milagre, é o sobrenatural, é o Deus que faz milagre. Então Jesus, quando cresceu, a Bíblia em Lucas nos diz que ele cresceu com a sabedoria. Cresceu com uma sabedoria, mas não é com poder ou com sobrenatural. Não. Nós não podemos misturar as coisas. É uma criança que foi admirado no seu crescimento com a sabedoria e inteligência. Porque ele não foi à escola, não estudou. Tudo era automático. Então, nem os seus pais não lhe enviaram na escola para aprender a escrever e ler. Lucas fala isto. Cresceu com tanta sabedoria, admirável. Mas aquilo ali é uma sabedoria admirada nos menores de idade, né? Que as pessoas não se preocupam. Até com 12 anos, queria manifestar essa sabedoria. Mas ele não podia fazer nada ainda, porque faltava aquela parte
espiritual de Deus se instalar. O corpo estava crescendo. É por isso que a Virgem Maria não é mãe de Deus. Nem um apóstolo que lhe chamou mãe de Deus. Porque Deus entrou em Jesus no dia de batismo, no Rio Jordão. E naquele dia que viram Deus, que é Espírito, entrar no corpo que Ele formou pela sua palavra no ventre de uma virgem. Então, aquele dia, Jesus e Deus se tornaram um. Quer dizer, é corpo, é espírito junto. É ali que agora, aquele que desceu, é que começou a operar milagres. E a partir dali que Jesus... É por isso que eu disse que um homem sem Espírito Santo não há milagre. Se ele está a fazer milagre, é de fabricar, é de imitação, mas aquilo será visto que são falsos milagres, como já temos hoje. Pessoas fabricam o Espírito Santo, imitam tudo, mas os milagres, se verificar aquilo biblicamente, ou em Cristo, até você verás que eu estou fazendo milagres. Jesus dizia que não sou eu, é o Pai que está em mim. Quem é o Pai de Jesus? É o Espírito Santo. O anjo Gabriel disse que o Espírito Santo vai colocar dentro de... Quer dizer, o Pai de Jesus é o Espírito Santo. É por isso que quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, entrou em Jesus, lhe levou no deserto para ser tentado. Quando ele desceu, é o Espírito Santo que começou a operar. No dia do batismo, o pastor disse no dia de Pentecostes em que Jesus Cristo recebeu o Espírito Santo, mas... Não é Pentecostes, não é Jesus, é dia de batismo no Jordão. Nós os apóstolos que receberam no dia de Pentecostes. Certo. Aí para... Foi o que o pastor falou. Mas, pastor, então por que será que o que acabou de explicar há pouco tempo sobre a descendência, ou quando o Espírito Santo terá descido e entrou em Jesus Cristo, será que foi por causa disso que o mesmo Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos que o esperassem durante 10 dias em Jerusalém, no quarto alto? Porque sabia que também não tinham nada, eram vazios e que lhes faltava o Deus neles para operar os milagres. Os apóstolos, quando Jesus recebeu a plenitude de Deus, Deus não podia se dividir para entrar nos discípulos. Porque todo Deus estava em Jesus. E eles só estavam à volta de um Deus. E ali que eu disse que Maria não nasceu Deus, nasceu o corpo de Deus. Quando Deus entrou em Jesus, a plenitude entrou, agora aí estava Jesus, o Cristo. E ali que ele declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para libertar os cativados, para pregar a boa nova, para operar milagres. Aí já estava explicando que agora Deus já está nele, como ungido. Ungido, Deus. E ali que ele se chamou Jesus o Cristo. Já não é Jesus simplesmente. Maria nasceu Jesus, mas o Jesus o Cristo é aquele que Deus entrou. Então os discípulos não podiam ter mais a parte de Deus, porque todo Deus estava numa pessoa. Então ele agora devia subir para agora se dividir em nós. Conforme ele próprio Jesus, antes de subir, falou em Atos capítulo 1, versículo 8. Por isso que eu falei que um cristão estar a pedir: Deus me dá poder, Deus me dá poder. A Bíblia diz que, deixa eu ainda ler um pouco o que é que diz Atos capítulo 1, são palavras de Jesus Cristo, para quem pode nos acompanhar nessa notícia, não estar em confuso, que tipo estou a falar coisas sem saber. Atos capítulo 1, versículo 8. Dizia assim: essas são palavras de Jesus Cristo quando ele ultimou. Diz assim, Atos 1, versículo 8. O que é que diz? Ele diz assim: mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
receberão poder para serem minhas testemunhas. Posso parar um pouco aí? Eu queria dizer que, ou estou querendo dizer, que o poder é que ele viu que o poder que eles estavam consumindo ou estavam fazendo, manifestando alguma coisa, é meu poder. Eu é que recebi o poder, o Pai entrou em mim, o Espírito Santo me entrou, está simplesmente em mim. Nem o discípulo que tinha Espírito Santo. Está vendo? Só estavam a aproveitar fazer tudo pela presença de Jesus Cristo, que é Deus em carne. Então, quando Jesus sobe, despede, diz, ficam aqui esperando. Eles não podiam ir pregar sem receber o poder. Porque pregar sem poder, o Satanás está aí. Os demônios estão aí. Não podem brincar. Eles expulsavam o demônio porque Jesus estava presente. Mesmo hoje, para você expulsar um demônio, Jesus tem que estar presente consigo. Senão os demônios te pegam mesmo. Você que estava lhes brincando e te brinca agora na tua vez, na vez dele. Então, Jesus Cristo mandou esperar que o Espírito Santo descesse neles do jeito que ele também recebeu o Espírito Santo no dia do seu batismo. Então, o batismo do Espírito Santo é um momento que cada cristão aceitado por Deus anda a receber o Espírito Santo. E quando recebe o Espírito Santo, agora o Espírito Santo faz maravilha, faz sobrenatural, faz coisas que ultrapassam a carne. É isso sobrenatural. Quer dizer que ultrapassa a natureza. Imagina um surdo que nem a própria natureza não trata, não cura. Um mudo que não existe tratamento para lhe fazer falar. Mas se ele falar, o Espírito Santo lhe faz falar, utiliza um homem, quer dizer que essa pessoa admira, chamamos milagre, o sobrenatural. É o Espírito Santo que está a fazer seu trabalho hoje, através dos seus crentes, como o Espírito Santo fazia seu trabalho através de Jesus. É isso que eu podia dizer ao meu jornalista, nosso jornalista. Quando o pastor falou sobre, há pouco tempo, que os cristãos, ou os crentes, digo, não podem pedir poder a Deus, e o que é que devem pedir realmente? Porque o pastor disse que os cristãos não podem pedir poder, então o que devem pedir? Um cristão não pode pedir poder a Deus. Só o único que pode pedir poder a Deus é aquele que não tem Espírito Santo. Porque se alguém já tem Espírito Santo, é isso que eu disse. Quem já recebeu o Espírito Santo não precisa pedir poder. Porque já tem poder. Porque já tem poder nele. Isso é algo que não eu pode. Nunca antes ouvi esse esclarecimento, porque nós já andamos a ouvir e fazemos isto a pedir poder a Deus, afinal, acabo de ouvir agora com o pastor. Porque não te corta o raciocínio. Há pregadores, eu vejo pentecostais, mesmo na mensagem, ele cria um jejum quando ele quer orar os doentes, quando ele quer se afrontar com o demônio, tem que fazer um jejum de uma semana, de 20 dias. Depois ele vai descer para vir se afrontar com quem? Porque já foi pedir poder. O poder é o Espírito Santo. Não é um jejum. Se consagrar diante de Deus não quer dizer que foste pedir poder. Porque o poder anda na pessoa. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é esse o poder que Jesus prometeu. Então, quer dizer que eu encorajo cristãos de pedir o Espírito Santo. Muitos vão às montanhas, enfim, fazer orações duradouras e também, conforme acabou de falar, jejum, enfim, para pedirem, eu digo, o Espírito Santo para estar neles. Será que isto é o poder que nós devemos ter através daquilo que o pastor acabou de dizer? É na verdade, através das orações para nós recebermos o Espírito Santo, ou temos de viver a palavra? Porque eu vejo muita gente que diz, pronto, vamos fazer jejum para o Espírito Santo nos entrar, mas depois vão orar os doentes e tudo acaba, depois vivem outra vida. É por causa daquilo. O que é que provoca isto? Bom, posso dizer-me que ir nas montanhas, jejuar, é isso que eu já disse. Se a pessoa está a jejuar, se a pessoa está a jejuar para ter Espírito Santo, eu não creio que isso é mesmo
válido. Porque o profeta William Marion Branham nos ensina que o Espírito Santo é dado para quem já está santificado, para aquele que já tem a fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo aceita aquela fé e lhe dá como sinal, como selo de aceitação daquela fé, o Espírito Santo. Agora, eu não creio que a pessoa vive de qualquer maneira, vai na montanha, por morrer, morrer de fome, durante meses, e desse já tem Espírito Santo. Não. Espírito Santo não vê, senão os discípulos podiam morrer de fome, depois receberiam o Espírito Santo. Não. Paulo podia dizer àqueles pregadores que não, vocês vão ainda jejuar, depois venham, vão vos impor as mãos, vão receber o Espírito Santo. No Atos 19. Não pode. Paulo lhes pregou, aceitaram aquela fé de Jesus Cristo, diretamente pôs as mãos, receberam o batismo do Espírito Santo. Pedro foi na casa do Cornélio. Ele não mandou pessoas a entrar em Jesus, mas é a fé. O profeta Branham diz que quando a pessoa crê em Jesus Cristo, Jesus aceita aquela fé, ele te dá o sinal. Te dá mesmo o Espírito Santo. Como sinal que ele te aceitou. Mas no quarto alto, o que é que os discípulos estavam a fazer? Não estavam em jejum antes de receber o Espírito Santo? O irmão Branham disse que nem ele sabia. Nem sabe. Porque Jesus disse que esperam aqui. Esperai. Ele não mandou que orai dia e noite, não. Ele disse, a única coisa que a Bíblia diz, esperai aqui. Ninguém sai daqui, espera. Até que. A Bíblia não diz que quando estavam orando, quando estavam jejuando, diretamente o Espírito Santo lhes encontrou. Estiveram no quarto alto, mulheres e homens, ninguém nos conta se estavam ou outros estavam descansando, mas a única coisa que ele sabia, também não sabia que vão fazer 10 dias. Se fosse o jejum de hoje, vamos fazer 20 dias. Você pode porque está marcado dias. Mas Deus também não lhes mandou, Jesus não disse que vão fazer 10 dias. Eles só sabiam que ninguém saia daqui sem que essa promessa desse aqui. Agora mesmo, para terminar, pastora, tocou em um ponto curioso que me faz agora criar uma outra pergunta. Falou de que o apóstolo Paulo terá imposto mãos, ou terá feito imposição de mãos sobre os discípulos de João, porque ele tinha perguntado aos discípulos se tinham recebido o batismo do Espírito Santo. Eles disseram que receberam o batismo de João, neste caso na água. E depois que ele falou, eles disseram que não tinham nem sequer ouvido sobre o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo fez a imposição e também tocou na questão do apóstolo Pedro, que foi também à casa do Cornélio e fez a imposição, orou e depois o Espírito Santo deixou por aí. Mas eu gostava de saber, será que o Espírito Santo, se verificamos nestas duas histórias, estas pessoas, se calhar, não se calhar, mas eram predestinadas a ter o Espírito Santo, porque Deus já sabia que essas pessoas que viviam com Cornélio e tudo mais, aqueles discípulos, os 12 que estavam ali com o apóstolo Paulo, podiam ter recebido o Espírito Santo. Mas por que o Espírito Santo não lhes terá entrado antes e que esperou que os apóstolos tivessem contato com essas pessoas, só assim que recebessem o Espírito Santo? Será que deve haver uma transferência do Espírito Santo de alguém que já tem para outra pessoa e não assim, de repente, cair e entrar na pessoa? O Espírito Santo, Deus é soberano. Quando a pessoa já crê, conforme eu já disse, pouco importa o lugar onde Deus vai lhe encontrar para lhe selar. Mas muitas das vezes é quando alguém tem algo é que transmite no outro. Deus trabalhou muito em conexões. Cornélio jejuava, Cornélio dava as ofertas, porque Jesus que ele aprendeu a partir das igrejas, pensando que jejuar muito, dar esmola, tudo. Mas Deus aceitou, viu que aquele era uma semente dele, um predestinado, mandou lá, lhe mandou um anjo para mandar chamar o Pedro. Através do Pedro que tinha o Espírito Santo, é que o Espírito Santo chegou também na casa do Cornélio. Existe sempre assim. E há pessoas que Deus chamou da sua maneira, particularmente, esses são casos particulares, que não são muito comuns, que não podemos comparar tudo. Deus é soberano, pode fazer algo. Eu, pelo menos, posso dizer
não é momento, mas eu recebi o Espírito Santo, batismo, Deus aceitou, porque Ele quando me curou, quando Ele me encontrou, me disse que vai me mandar para fazer o seu trabalho. Mesmo pregar aqui, ninguém me formou, do jeito que estou a pregar. Para alguém não duvidar mesmo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não recebia aquilo através de alguém, eu vou pregar. Se eu prego, se duvidar que o que eu prego não ajuda pessoas, é mentira. Se duvidarem também que o Espírito Santo me veio sem alguém me impor as mãos, é mentira. Porque tudo isto eu tenho uma experiência. Mas já Deus me mostra homens de Deus que podem cooperar comigo e que tem Espírito Santo, que tem poder. Porque quando alguém tem Espírito Santo, ele vai me amar. Em todo canto do mundo que eu já fui. Quando encontrar um pastor que tem Espírito Santo, vai me amar. Tá vendo? Porque José foi amado com qualquer pessoa que tinha mesmo uma visão divina. Certo? Agora, pastor, embora terei já dito que era para terminar, uma coisa que ficou no ar é sobre o pastor Luís também, que vai passar no nosso noticiário, um filho seu que terá sido formado através do seu ministério, que conta coisas grandes que Deus está a fazer. Como é que o pastor se sente ver os filhos que estão a sair do seu tabernáculo a manifestar em Deus aqui em Angola? Bom, uma coisa que eu posso dizer, um pai que nasce filhos e ele forma seus filhos, uns doutores, outros engenheiros, vais ver, de vários tipos de casos. Não um filho que é delinquente ou bandido. A única alegria que esse pai tem é que tem uma boa história, tem um futuro bom, mesmo se ele não estará, mas as pessoas conhecerão este pai através daquilo que faz os filhos. Eu fico muito alegre porque o Senhor Jesus Cristo, os seus discípulos, os disse que quem crer em mim fará as mesmas obras que eu faço. E eu também ando a dizer-nos, todos que eu estou a formar no ministério, porque eu não posso ser o fim desse ministério. Eu também tenho que ter discípulos que vão seguir minhas pegadas. Nas pegadas do tempo, na areia do tempo. Quer dizer, onde eu tiro o pé, o outro também vem colocar. Eu já estou a avançar com a idade, eles são mais jovens, virão mais, até fazer mais do que às vezes o que eu estou a fazer. Mesmo que se Deus usar mais um filho, mais do que eu sei que mas é Deus que está lhe usando, não é eu que estou lhe usando. Então, portanto, eu não posso usar ninguém. É Deus que usa. Um filho, um pai que não é presidente da República, pode nascer um presidente. Mas desde que o pai também é um homem culto, é um homem de visão, ele formou seu filho, às vezes para ser um ministro, um presidente da República um dia. Mas o pai fica alegre, mesmo que ele já está na idade avançada ou como um idoso, mas estará lá dizer que está vendo meu filho, eu formei. É um orgulho, né? Ver o filho manifestar. O pastor Luís é um filho, como também o pastor Francisco, que adiantou já ser pastor, primeiro pastor que eu consagrei. É um filho que saiu do meu ministério. Está aí, Deus está usando aí no Necuto. Está fazendo maravilhas. Já vi malucos recuperando, né? Pessoas assim a receber saúde. Quer dizer que é terrível. Pessoas com HIV sendo curadas e testaram negativo. Quer dizer que é isso tudo. Não é porque é eu que estou usando eles, mas é Deus. O mesmo Deus do pai deles. Por isso que quando se fala o Deus dos nossos pais, Abraão foi uma pessoa que começou com Deus, mas Isaac viu Deus, Jacó viu Deus. Tá vendo? É mesmo assim, é uma descendência também no espiritualismo, ou na espiritualidade.
Isto foi muito bom ter uma outra conversa no dia de hoje com o Reverendo Pastor José Manuel Gomes e muito obrigado pelos esclarecimentos feitos aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Deus abençoe, irmão. O Senhor Jesus Cristo não fazia milagres enquanto criança. Estes são alguns assuntos que vão ser daqui a pouco acompanhados por vocês através destes tópicos informativos. Convidamos-lo então a estar conosco em conexão aqui neste programa que é seu e de todos os outros que também vão assistir. Convidamos-lo agora para estar conectado conosco aqui no canal 07 TVE, Notícias de Jesus Cristo. Jesus disse não uma vez, você vai escutar mesmo que estão fazer histórias mentirosas. Jesus disse que fazia milagre no meio dos miúdos. Fazer isso é imaginação. Nós não podemos se enganar com aquilo. Deu uma vez que Maria viu o seu filho fazer um milagre em casa, antes do seu batismo. Porque Deus que faz milagre ainda não estava naquele mundo. Não podemos mentir. Nós somos pessoas que fechamos a palavra com luz suspeita. Jesus não brincou com criança que multiplicou pão, fez bolacha assim, deu nos mil. Não havia. Não fez nada até o dia que ele foi batizado. É naquele dia que os céus abriram. João Batista olhou, o céu aberto, viu o Espírito de Deus a descer. Ele disse: aquele vai no quê? Aquele Espírito vai. Havia muita gente que ele batizou. Aquele vai cair no quê? E avisaram no deserto: aquele que você verá, a coluna de fogo pousar sobre ele, é ele que você vai dizer, apresentar o público. João Batista batizou pessoas. Viu um jovem de 30 anos, solteiro de 30 anos, desceu no rio Jordão. João lhe olhou, começou a ver, mas essa criada que está com ele diferente. Ele disse: mas eu que tenho que vir até para você me batizar. Eu sou profeta. Você? Ele disse: batiza. Me batiza. Que vais ver o que vai acontecer. Eu vim cumprir toda a palavra. João disse: do jeito que tu sentiu, senão não dá para te batizar. Quando me batizou, o céu abriu. Pela primeira vez que o céu ficou aberto para ver onde está descendo o Jeová. Ele desceu, mas não desceu como um leão. Olha. Ele não desceu como um leão, porque não era tempo de rugir. Ele não era tempo de intimidar. O leão dá medo. É por isso que ele usou a forma da pomba. A pomba é um pássaro que vem para conduzir a ovelha. Ele sabia que a ovelha estava no rio. A ovelha está lá no rio, a pomba tem que descer para guiar essa ovelha. Esse cordeiro de Deus, quando a pomba descer, a pomba pode voar, está mostrando o cordeiro o caminho. Quando João viu a pomba já encontrou o cordeiro, de repente o Espírito Santo diz: olha o cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Aleluia. Ali Jesus saiu da água. Por que ele foi no deserto? Para ser tentado. Ele não foi lá para buscar poder, porque o poder lhe entrou. Irmão Braga diz: você não vale a pena
pedir poder se você já é cristão. Nenhuma vez Deus me dá poder. O poder dentro, se você receber o Espírito Santo, você tem poder. Ninguém pede mais poder, você não tem o Espírito Santo. Eu vou te mostrar, vamos sair uma escritura. Atos 1. O que é que ele diz aí? A Bíblia diz: recebereis o poder. Parece Atos 1 aí, versículo 8. O poder, as pessoas contudo, veja só, contudo recebereis o que? Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Quando a pessoa já tem o Espírito Santo, não pede mais poder. O poder é que vai ter. O Espírito Santo tem o poder que não. A única coisa que você tem que pedir é o Espírito Santo. Tentaram me abatalhar, tentaram me minimizar, me mentiram em assuntos, acusaram coisas, somaram José, me colocaram na prisão, afinal tudo aquilo, a elevação de Deus, o perto de Deus, Deus chega, aleluia, tudo que é sanguíneo, José, sofreu no Senhor. oficial de Faraó. Disse meu chefe.
Quero corrigir meu erro. Quero confessar meu erro. Quando é que já fizeste? Já cometeste meus crimes? Não é crime contra ti, mas contra Deus de Hebreu. Contra Deus de José. Você já sabe que uma vez me colocasse na prisão. Sim, sim. Com aquele falecido meu colega. Sim. Ok. Lá na prisão tem lá um rapaz hebreu. Aquele jovem nos interpretou sonhos, cada qual e cada sonho se cumpriu. Ou seja, já estou mais aqui. É ele que me interpretou. O sonho meu. Eu me arrependo por não falar dele, mas o tempo já chegou. Gostar dessa parte. Porque assim é comida dele. Glória a Jesus. José, de repente, um prisioneiro desesperado. E o Abraão diz que onde você termina a tua esperança, é onde Deus começa. Quando você diz, eu não sei o que eu vou fazer, agora Deus toma conta. Ela lhe começa. Fizemos a busca do Senhor. Dois jovens. Um jovem hebreu. O hebreu que está aqui. Olha para. Quando você está numa situação que o diabo te colocou, você parece tipo desfigurado. Os outros dizem aquele que andou sujo, que estava está limpo assim. Porque você saiu da prisão do Satanás. É o diabo que nos deu aquele tipo de sujidade. José disse, passa que vão te cortar a cabeça. Vamos lá. Aquele corta mesmo. Peninho, barba, corta. Trouxeram até roupa. Na outra quer que foi comprado. A roupa lhe vestiram. Dizendo, vamos lá. Você aguentar falar com o rei. Vocês que vieram me buscar. Chegou perante o rei. Reis tu está jovem. Sim, eu fico bonito. Está bem vestidinho. Está bem vestidinho. Disse, você é capaz de interpretar meu sonho? Se eu te contar. Eu disse, só Deus é que pode. Ele é que vai me dar capacidade. Só Deus que pode te dar capacidade. De vencer tudo. O diabo está te combatendo. Você está te tentando. Aquele Deus que ajudou Jesus para vencer Satanás. Lá no deserto. É o mesmo Deus que tem que nos ajudar.
Todos os sábios estavam lá a ouvir tipo de interpretação que José estava lá. Mesmo que um podia estar contra, mas o rei ia dizer amém. Mesmo que todos estão contra ti, deixa-me te dizer, o teu rei Jesus vai dizer, é isso aí. Glória a Jesus! Glória a Deus! Eu creio que você, se você quer entrar nesse reino, é o reino dos reis. Nós não estamos a vir a Jesus porque estamos a sofrer. Não, porque queremos entrar no reino do céu. Mesmo que já estamos dentro do reino, e ainda estamos a sentir sofrimento. Mas o dia vai chegar que Jesus vai se lembrar de nós. Jesus vai se lembrar de ti. Ele vai dizer, vou fazer um erro. Afinal de um filho meu. Meu Deus. Quem é que quer entregar a vida dele a Jesus hoje? Para entrar no reino dele. Não sente vergonha. Jesus está chamando você. Aqueles que querem na sua vida já virem à frente. Vem à frente. Entrega a tua vida a Jesus. Os mulheres que ele está prometendo, sigam de pé aí. Os que querem dar sua vida a Jesus. O reino de Deus está aberto. Você tem que crer em Jesus. Solamente da por ele. Ficam de pé. Não mandei ninguém para subir. Todos que querem na sua vida, Jesus. Toma meu coração, Jesus. Toma meu coração, Jesus. Toma meu coração. Toma direito, toma meu coração, Elohim, toma meu coração, Alfa Omega, toma meu coração, Jesus, toma meu coração, Jesus, toma meu coração, Jesus. Jesus.